E vamos falar sobre Carlos Sanches e Soteldo, dois jogadores que estão em momentos diferentes no Santos, mas tem situação a ser resolvida até o meio do ano que vem, porque o contrato dos dois se encerra em julho de 2023. Soteldo tem 25 anos, está emprestado pelo Tigres ao Santos, e o Sanches tem 37 anos e não sabe, né? Tá naquele momento de indefinição se vai continuar, se vai para algum outro clube, quem sabe retornar ao Uruguai, quem sabe se aposentar, quem sabe fazer parte de uma comissão técnica do Santos, enfim, tá muito ainda indefinido, principalmente essa situação do Sanches, e é isso que nós vamos discutir, e eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: em meio a chegadas e saídas, o Santos também se preocupa com a manutenção dos atletas de seu elenco. A maioria dos contratos do Peixe se encerra após o fim do mandato do presidente Andrés Rueda, no fim do ano que vem. Mas os vínculos de Sanches e Soteldo são temas pendentes para a diretoria. Só para ressaltar por que o Globo Esporte fala sobre essa questão do mandato do Rueda, é que ele já disse que ele não pensa numa reeleição. Então, eu acredito que, se ele não mudou de ideia, no ano que vem, ele não deve se colocar à disposição novamente para ser presidente. Enfim, continuando. Prestes a completar 38 anos, o uruguaio tem contrato com o Santos até 22 de julho de 2023. Não há conversa por uma renovação e a possibilidade de aposentadoria não está descartada. Caso isso aconteça, o clube poderia oferecer um cargo na comissão técnica ao meia. Vale ressaltar que recentemente houve uma conversa de um possível interesse do Liverpool do Uruguai, que é um clube onde o Sanches começou a carreira dele, de querer o Sanches novamente, de tentar repatriá-lo. O empresário do Sanches meio que desmentiu, disse que não tinha nada, que ele estava feliz no Santos. Mas pode ser uma possibilidade também, dele receber uma outra proposta, independente do clube, e sair do Santos. Isso também não está descartado. Mas continuando. A depender de seu desempenho em campo nos primeiros meses do ano e da avaliação do coordenador Paulo Roberto Falcão e do técnico Odair Hellmann, uma oferta de extensão pode ser estudada pela diretoria. Apesar disso, o cenário é o menos provável no momento. Eu também acho muito difícil que o Sanches tenha uma extensão de contrato até dezembro, e acho que se o Santos fizer isso, é uma questão equivocada. Explico alguns motivos. Primeiro, a questão da idade e a forma física do Sanches. Ele não aguenta mais que 30 minutos em campo. Não aguenta. Se você fechar os seus olhos, imaginar o time do Santos titular, com os reforços que a gente imagina que o Santos precisa e, hipoteticamente, vai contratar, não tem espaço para o Sanches. Ele não consegue desempenhar a função de segundo volante, porque ele não consegue ajudar na construção do ataque, também não consegue defender. Não consegue armar jogada. Não vai jogar aberto na ponta, Qual que seria a função do Sanches hoje no time do Santos? Complicado. Tem um dos maiores salários do elenco. Ele vai aceitar reduzir para ter essa extensão contratual? E um outro fator importante, a questão do limite de estrangeiros. O Santos hoje no seu elenco tem Soteldo, Carabarral, Rodrigo Fernandes, Sanches, Johan Júlio, Angulo, pode ter o Miguelito, pode ter o Zabala e praticamente certo o Steven Mendonça. Ou seja, o limite de estrangeiros aqui no futebol brasileiro, para você mandar por partidas, é limitado. Não dá para você ter 20 jogadores e mandar os 20 para o jogo. Não dá. Então, precisa balancear qual estrangeiro vale a pena ter no seu elenco. Esse estrangeiro aqui vai ser participativo? Vai ser titular? Vai ser o 12º, 13º jogador? Porque esse ano também já aconteceu de alguns ficarem de fora. Uma hora era zagueiro, outra hora era o meia, outra hora era o atacante. Então o Santos também precisa ser criterioso nesse sentido. E principalmente o Santos também precisa fechar algumas torneiras. Se não consegue ser participativo, não faz sentido
uma extensão contratual. Eu sei que a gente tem que ser grato, né, ao que o jogador já fez pelo clube, jogou muito bem, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, mas o Santos também precisa ser racional em alguns momentos. Eu, Nájila, não renovaria com o Sanches. E vou além. Sentaria com o Sanches para tentar alguma questão para 2023, para que o Santos, cada um pudesse seguir um caminho. Minha opinião, tá? Minha opinião. Até o Paulista, quem sabe, depois cada um segue o seu caminho. Não sei. Mas tentando ser mais racional do que emocional, eu acho que o Sanches hoje não colabora tanto com o time do Santos. E olha que quem está falando é uma pessoa que tem um carinho muito grande pelo jogador, que sempre demonstrou muito respeito ao Santos Futebol Clube. E por isso que eu acho que o Santos tem que ter muito respeito ao Sanches também, né? Na forma que você vai tratar com o jogador. Porque senão você começa a ter um desgaste da torcida com o atleta que em algum momento você se perde o respeito, né? A torcida começa a xingar, começa ofensas, e aí não é uma coisa legal. Mas, falando agora de Soteldo, vamos lá. A matéria diz o seguinte: o segundo nome da lista de pendências do Santos é Soteldo. O atacante está emprestado pelo Tigres do México até 3 de julho de 2023, com o valor de compra fixado em 4 milhões de dólares. Atualmente, 21,4 milhões na cotação atual por 50% dos direitos econômicos. Dólar é um negócio complicado, né? Porque a gente não sabe até o meio do ano que vem se o dólar estará nas alturas ou estará em baixa, né? Estará em queda. Então não dá pra gente saber qual será o real valor do Soteldo. Mas o que eu sempre falo, eu acho que o Santos tem que priorizar a compra do Soteldo, porque é um jogador que tem identificação com o clube, está em crescimento técnico, tem apenas 25 anos, e seria titular na grande maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E para o Santos ter um jogador como Soteldo no elenco, teria que pagar o dobro. Então eu acho que é válido um esforço pelo Soteldo. Se o Santos está pensando em se reforçar para 2023, o primeiro reforço é a manutenção do Soteldo. O primeiro reforço é esse. Já definiu a permanência do Zanocelo, já falou que vai ficar com o Fernandes, está negociando com outros jogadores, mas o Soteldo, para mim, é top 1 da prioridade. Tem que dar essa prioridade para o jogador, que fez também questão de voltar ao Santos. Então, aquela mesma questão de respeito que eu falei com o jogador em relação ao Sanches, com o Soteldo é a mesma coisa. Então, para mim, Soteldo tem que ser prioridade. E a matéria continua falando o seguinte: em entrevista recente, o presidente Andrés Rueda deixou claro o desejo de realizar a compra junto aos mexicanos. O Santos tem até o fim do contrato para comunicar formalmente sua intenção de compra e, desde já, elabora uma engenharia financeira para viabilizar a contratação do venezuelano. Que assim seja, né? Porque tem que ser prioridade. Mas eu quero saber muita opinião de vocês, principalmente de Carlos Sanches, porque o Soteldo eu acho que a maioria quer mesmo que ele fique no Santos, né? Mas Sanches eu acho que é uma questão que divide algumas opiniões. Eu quero muito a sua aqui nos comentários, sem brigas, hein, galera? Às vezes tem alguns comentários que um começa a brigar com o outro, sem brigas, tá? Paz, vamos respeitar a opinião contrária do coleguinha, tá certo? Grande beijo pra vocês, obrigada pela companhia e fui!